Hey! Vamos comprar um fundo imobiliário na prática. Bora! Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Eduardo Souza e hoje eu vou ensiná-los a como fazer a compra de um fundo imobiliário na prática. Os fundos imobiliários, que são um investimento já, digamos, tradicional dentre as pessoas que fazem investimentos, né? Muito desconhecido para a grande maioria das pessoas, mas para quem de alguma forma já fez algum tipo de investimento não tradicional, né, em ações, em fundos, já ouviu falar, talvez não tenha investido, mas sabe mais ou menos do que se trata os fundos imobiliários. Se você quer saber o que são fundos imobiliários, do que se trata, os mais diferentes tipos, eu sugiro que você assista esse vídeo aqui, que eu vou deixar aqui no card, que é um vídeo que eu já fiz explicando sobre os fundos imobiliários. Hoje nós vamos mais para uma prática em comprar realmente um fundo imobiliário, uma cota de fundo imobiliário. Mas antes eu vou dar um bônus e ainda vou falar sobre alguns indicadores dos fundos imobiliários que eu considero antes de realizar uma compra de um fundo. Bom, quando a gente compra a cota de um fundo imobiliário, o que a gente está fazendo? A gente está comprando um pedaço de algum negócio. Pode ser um shopping, pode ser um galpão logístico, pode ser um prédio de escritórios, pode ser uma fazenda, enfim, qualquer imóvel, qualquer atividade que envolva imóveis pode ser construído ali em volta dela um fundo onde ele negocia a participação nesse fundo através de venda de cota desses imóveis. Então, ao comprar uma cota de um fundo imobiliário, é como se você estivesse se tornando dono de um pedacinho correspondente à sua cota desse negócio onde você investiu. E o que eu acho que é importante? Quais os indicadores que eu creio que são os mais importantes na hora de você fazer a seleção e compra de um fundo imobiliário? Bom, o primeiro deles é o Dividend Yield, que é o mais popular, o mais conhecido, que é justamente a taxa de rendimento que esse fundo paga para você, que seria o seu aluguel. Então, quando você compra uma cota de fundo imobiliário, a ideia é que você, ao se tornar dono desse pedacinho de imóvel, que esse imóvel seja alugado para alguém e o valor pago por essa pessoa venha para você proporcionalmente às suas cotas em forma de aluguel todo mês. E assim como no mercado tradicional, onde você compra ou constrói uma casa para você alugar, o preço do aluguel ele pode variar pelo tipo de imóvel, se é um imóvel de qualidade ou não, localização vai dizer muito, né? O momento do mercado também. Então, isso varia de um fundo para outro. Então, um ponto que eu sempre vou verificar é o quanto que cada um desses fundos que eu estou analisando, quanto que eles estão pagando de dividend yield. Eu geralmente vou buscar fundos que paguem entre 8% e 8,5%. Um outro ponto importante é você verificar a taxa de crescimento dos dividendos nos últimos anos, que é o CARG. Essa métrica vai mostrar para você de que forma esse fundo tem conseguido aumentar o valor dos dividendos ao longo dos anos. Um CARG para você que seja positivo vai mostrar que esse fundo ele tem conseguido negociar com os inquilinos algum aumento, algum incremento, né, no valor dos aluguéis ao longo do tempo. E isso vai conversar bastante com relação à qualidade dos imóveis. Imóveis que são muito específicos para um único inquilino, muitas vezes têm dificuldade de aumentar suas receitas, porque muitas vezes, por exemplo, os imóveis eles podem ser muito específicos. Por exemplo, um imóvel que é alugado para um banco ou para uma loja muito grande. Ao mesmo tempo que esse banco, esse lojista, ele está meio que na sua mão para conseguir ter o ponto dele, você também acaba ficando na mão desse inquilino, porque se ele sai, você vai ter uma dificuldade ali de repor, né, de conseguir um outro grande lojista, de conseguir um outro banco para entrar dentro do seu imóvel. Então, muitas vezes pode ter essa dificuldade de negociação dos aumentos anuais, o que faz com que ao longo do tempo o seu investimento seja corroído pela inflação, porque se não há reajuste todo ano tem inflação, ao passar do tempo você vai ver que o seu investimento está sendo todo comido pelo processo inflacionário. E mais um indicador importante é o P sobre VP, que seria o preço sobre valor patrimonial. Todo fundo ele vai ter ali um patrimônio líquido, em que grande parte, obviamente, vai compor os imóveis que compõem esse fundo. Então, se, por exemplo, existe um fundo que é um fundo de shopping, lá vai estar o valor do shopping, de todos os imóveis, e o valor patrimonial desse fundo vai estar atrelado a esses imóveis.
O preço justo, digamos, a se pagar por uma cota seria quando o preço sobre o valor patrimonial seja igual a 1. Quando esse valor é inferior a 1, seria como se você comprasse uma cota com desconto. Você está comprando abaixo do valor do patrimônio dela. E o contrário acontece quando você compra acima de 1. Significa que você está pagando um ágio, ou seja, você está pagando o valor da cota a mais do que a composição dos imóveis dela vale. E para o P sobre VP existem 2 pontos de atenção. O primeiro é, um PVP abaixo de 1, embora seja um valor descontado, pode não ser um bom negócio se esse valor esteja descontado por conta de uma má gestão do fundo. Ou seja, uma gestão que não está conseguindo novos inquilinos, que não consegue boas negociações, que tem altas cargas administrativas. Isso pode fazer com que as pessoas rejeitem esse fundo, fazendo com que o preço delas caia, e aí essa relação do PVP fique abaixo de 1, gerando uma falsa sensação de oportunidade. E a gente tem que ter cuidado, obviamente, para não comprar um fundo quando o P sobre VP estiver muito acima de 1. Mas não necessariamente quer dizer que você não possa comprar uma cota de fundo imobiliário com um P sobre VP acima de 1. Porque a razão por trás disso pode ser justamente que a administração é muito boa, que a perspectiva futura de valorização das cotas, incremento do patrimônio líquido e da negociação dos novos contratos seja muito positiva, tanto que as pessoas ficam dispostas a pagar um pouco mais do que vale o patrimônio naquele momento. Mas bom, sem mais delongas, vamos para a parte prática, mostrar para vocês como a gente faz a compra de uma cota de fundo imobiliário. E vamos lá então, pessoal. Bom, diferente do vídeo do Tesouro Direto, onde eu fiz a compra através do próprio site do Tesouro Direto, para comprar fundos imobiliários a gente não tem como fugir de ter que fazer essa compra através do site da nossa corretora. Obviamente que eu não vou conseguir aqui passar um tutorial de como se compra um fundo imobiliário em cada uma das corretoras que existe. Por isso eu vou usar a que eu utilizo, que nesse caso é a XP. Embora eu não saiba exatamente se os caminhos aqui, os atalhos, provavelmente eles vão ser diferentes, né? Mas não devem ser tão diferentes assim. Eles devem ser intuitivos o suficiente para que você consiga encontrar, porque, como eu disse, são já um tipo de investimento bastante tradicional entre as pessoas que já investem. Então você não deveria ter nenhum tipo de dificuldade em encontrar os fundos imobiliários, né, o home broker da sua corretora, para que você consiga fazer esses investimentos. Mas enfim, vamos lá. Aqui eu vou colocar, obviamente, meus dados para entrar na minha conta. Coloco aqui a minha senha. Vai mostrar a página inicial da minha conta. Eu venho aqui em produtos. Aqui na XP é facinho de achar. Eu venho em fundos imobiliários e venho aqui em lista de fundos. Aqui você consegue fazer uma filtragem, né, para buscar alguns dos fundos. Mas para fazer uma filtragem com relação aos indicadores, o que eu costumo utilizar é o site do Status Invest. Então, se eu vim aqui no statusinvest.com.br, eu venho aqui em FIIs, busca avançada, e aqui eu consigo colocar, por exemplo, um dividend yield de 8,5%. Consigo colocar também um P sobre VP que não seja muito alto, então eu limito ele aqui a pelo menos 1,3. Aqui o CARG também temos, o Dividend Yield CARG. Eu vou colocar aqui um modesto, eu quero que pelo menos ele corrija aí uns 2% ao ano, né? Ou seja, uma taxa de crescimento de dividendos de 2% ao ano. Eu venho aqui em buscar e ele vai mostrar para mim uma lista aqui de fundos que cumprem com esses requisitos, né? Tem bastantes aqui. Eu posso, inclusive, aqui fazer também um filtro para colocar, por exemplo, o que mais paga dividendo, então, de todos esses, né? Eu encontrei esse RBOP11, né? Que ele está aqui com o valor de cargo de dividend yield. Ele está apresentando um cargo de receita baixo, é possível que ele tenha vendido algum imóvel, por isso desse dividend yield tão alto, né? Então eu vou buscar um que não tenha cargo de receita negativo, que pode também me indicar alguma venda ou algo do tipo, porque houve queda de receita. Então eu tenho aqui o VGIR 11, eu posso clicar aqui para ele me dar ainda mais detalhes com relação ao fundo.
Aqui ele vai me passar detalhes da cotação, né, do valor e da volatilidade também desse papel, né, na bolsa. Vai me passar aqui os indicadores que eu acredito que são os importantes, né? Ó, tem o cargo de dividend yield, tem o cargo de receita, ambos estão crescendo. Tem um P sobre VP que hoje está ali num valor justo, ou seja, ele não está descontado, mas não está supervalorizado. Então é um bom candidato para que a gente considere a compra. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de compra, é apenas uma forma de mostrar como realizar a busca, a seleção e a compra de um fundo imobiliário, dado aqui os nossos critérios, né? Então a gente vai copiar aqui esse ticker, né, que é o código de negociação desse fundo, o VERGIR11. Você pode também aqui obter outras informações com respeito a esse fundo, né? Você vê que é um fundo de títulos e valores imobiliários, ou seja, ele é um fundo de papel. Ele é um fundo que ele detém cotas de outros fundos, né? Então ele mesmo não possui imóveis, mas ele possui cotas de fundos que possuem os imóveis, né? Por isso que ele é chamado de fundo de papel. E aqui, enfim, aí você consegue até achar algumas análises com respeito a esse fundo. Bom, uma vez que a gente copiou o ticker, vamos voltar aqui na XP. A gente vai buscar esse cara, então a gente coloca o ticker dele aqui na busca, ele já vai mostrar para a gente aqui, é ele mesmo, o VERGIR11. Você vai clicar em investir. Clica no Home Broker, ele vai abrir para você. Esse é o Home Broker da XP. Ele mostra aqui algumas informações com respeito a ações, né, o Ibovespa. Enfim, vai mostrar a data de hoje, coisas do tipo. E aqui ele vai apresentar para você dois botões, um de compra e um de venda. Você clicando aqui no botão comprar, ele vai aparecer para você essa janelinha que a gente chama de boleto de compra. Aqui novamente você vai colocar o nome do ativo e selecionar. E aqui muito fácil, você vai digitar a quantidade que você quer comprar. Diferente das ações que são negociadas em lote, geralmente de 100 ações, a não ser quando você está no mercado fracionário, os fundos imobiliários você pode comprar em quantidades assim quebradas. Você pode comprar uma cota, duas cotas, 3, 5. Você não precisa comprar em pacotes como a gente faz tradicionalmente com ações. Então aqui eu vou comprar apenas uma cota, exatamente R$ 9,68 o valor dessa cota. É o preço que eu vou pagar por ela, apenas uma. Eu venho aqui, coloco a minha assinatura eletrônica e envio a ordem. Confirma, ele vai perguntar para mim, confirma o envio da ordem de virgem e tal. Falo que sim. A sua ordem foi enviada com sucesso. Pronto, já realizei a compra desse fundo imobiliário. Esse fundo que, se você observar, pelo menos nos últimos 12 meses, ele apresentou um yield de 15,38%, o que, se a gente considerar aqui o valor atual da cota de 9,68, o que daria para a gente aí um yield anual de mais ou menos R$ 1,48, o que por mês representaria uns 12 centavos, um pouquinho mais de 12 centavos por mês. Aí você fala, poxa, mas é tão pouquinho. Cara, 15% anual de yield é um yield extremamente alto. Se a gente parar para pensar, por exemplo, que um aluguel paga aí mais ou menos 0,5% ao mês, isso dá mais ou menos algo em torno de 6% ao ano. Cara, 15 é mais do que o dobro do que você receberia de um aluguel tradicional. Fora o fato de que os rendimentos, pelo menos até a data de hoje, né, estou fazendo esse vídeo aqui no dia 18 de setembro, você não paga imposto em cima desse rendimento. E em cima do aluguel tradicional, você sabe que você vai pagar imposto, você vai pagar ali uma alíquota de 15% em cima daquilo que você receber. Então, você consegue encontrar oportunidades de investimento em fundos imobiliários muito mais atrativas do que os investimentos tradicionais em construção e compra de imóveis para alugar,
além de você não ter que pagar os impostos em cima dos seus rendimentos. E é isso, pessoal, é extremamente fácil. Os fundos imobiliários são uma excelente opção para que a gente componha uma carteira diversificada que tem um foco em rendimentos, né? E ao longo do tempo isso pode muitas vezes ajudar a gente, por exemplo, nos nossos planos de aposentadoria. Enfim, tem diversas funções que os fundos imobiliários possam servir dentro de uma estratégia de investimentos. E se você está interessado em ter a sua própria estratégia de investimentos, eu aconselho você a acessar o nosso site, o www.moneyhood.com.br, agendar uma consulta comigo e nós vamos juntos criar uma carteira de investimentos de sucesso baseados nos seus objetivos, nos seus sonhos, algo que faça sentido para você e que caiba no seu dia a dia, que faça sentido para que você siga isso no seu dia a dia. Ok? E é isso pelo vídeo de hoje, eu me despeço de vocês, pedindo encarecidamente que vocês deem um joinha aqui no vídeo, não custa nada você dar um joinha, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com quem você acha que possa se interessar sobre o tema e até uma próxima. Tchau!